Amém. Glória a Deus. Pastor Sérgio. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Como a carta do apóstolo Paulo a Filemon, ela não tem capítulos, ela é dividida apenas em versículos. Então é sábio dizer Filemon, versículo 10 a seguir. É uma carta que se constitui de apenas versículos. Filemon, a partir do versículo de número 10. Nossa saudação também aos ouvintes que estão sintonizados na Rádio Suprema, acompanhando o culto de ensino bíblico desde o templo sede da Assembleia de Deus em Cacoal. Carta a Filemon, versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Estejam assentados, por favor. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de compartilharmos a palavra no culto de ensino, com a bênção do nosso pastor presidente, bem como também do nosso vice-presidente pastor Roberto Alves Varjão. Em minhas andanças, cumprindo as agendas que me são designadas, pregando a palavra do Senhor aqui e acolá, eu tenho dito que Deus me deu em Rondônia um pai e um irmão mais velho. Um pai é o pastor Nelson e o irmão mais velho está o pastor Roberto Varjão. Tem sido um parceiro, um amigo muito especial. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente. É uma alegria para mim hoje também receber aqui um amigo, um irmão querido, uma pessoa de dentro da minha casa é casa dele, a casa dele é minha casa, pastor Janderson Costa. Deus abençoe grandemente. Pregador, professor, teólogo, um servo de Deus, que Deus tem escolhido
por nossa indicação, esteve pregando no Congresso de Jovens na igreja em Jaru, no último final de semana, e estará aqui, né, pastor Roberto, no próximo sábado, no culto da Umadical. E aproveitou para rever esse irmão, que a gente é da mesma cor, como vocês podem perceber. Que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Há uma palavra da parte de Deus que está inserida nesta carta do apóstolo Paulo a Filemão. Das cartas canônicas, ou seja, das cartas que fazem parte da Bíblia Sagrada, esta carta paulina é a carta mais curta que compõe os escritos paulinos dentro da narrativa bíblica. Até porque, segundo a tradição, Paulo escreveu outras cartas que não fazem parte da Bíblia Sagrada. Um exemplo é a carta à igreja em Laodiceia, que não faz parte da Bíblia Sagrada. Paulo está preso em Roma e o que subentende-se é que um escravo por nome Onésimo, depois de roubar o seu senhor e depois de fugir para Roma, é preso e coincidentemente vai parar na mesma prisão que o apóstolo Paulo estava preso. Entre algemas, Paulo o levou a Cristo. Paulo pregou e o levou a Cristo. Onésimo tem um problema pendente. Ele roubou o seu senhor Filemão. Filemão, um personagem importante na história da igreja em Colossos. E agora Onésimo tem que resolver esta pendência antiga. Antes, não sendo cristão, poderia conviver com isto com facilidade. Mas agora, conhecendo a verdade, ele precisa resolver esta situação. E é interessante porque tudo indica que na mesma prisão e no mesmo período também está preso Epáfras. Epáfras é um dos missionários auxiliares do apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja em Colossos, e que esta igreja se reunia na casa do irmão Filemão. É interessante isto aqui. Então, Epáfras conhecia pessoalmente Filemão, conhecia pessoalmente Onésimo, conhecia toda a história. E não obstante a lei romana dar direitos aos donos de escravos para puni-los e até executá-los com a pena de morte, em caso de roubo seguido de fuga, o apóstolo Paulo resolve enviá-lo de volta a Filemão, através das mãos de Epáfras, e escreve esta pequena carta, solicitando que o irmão Filemão perdoe Onésimo. E enquanto ele faz a solicitação de perdão para Onésimo, ele expressa para Filemão o seu profundo afeto por este antes inútil, mas agora muito útil, tanto para Paulo quanto para Onésimo, ou quanto para Filemão, perdão. Diz que na carta escrevendo, ele diz a Filemão que Onésimo é o seu próprio coração.
e que é um irmão caríssimo, e que, se fosse possível, Filemão deveria recebê-lo com as mesmas honras com que receberia o apóstolo. Esta é a história, o enredo que se desenrola na carta a Filemão. E para que possamos extrair daqui o que quero falar esta noite, até porque o que desejo falar é parte de uma série de 8 mensagens que eu ministrei na igreja que eu pastoreava sobre o poder dos relacionamentos construtivos. Então, o que eu vou falar esta noite é uma parte de uma série muito grande de mensagens extraídas aqui na carta a Filemão, mas eu começo dizendo que o cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. A carta a Filemão é um manual de relacionamento. Trata de amor, trata de perdão, trata de restituição, trata de reconhecimento, trata de cooperação, trata de lealdade, trata de reconciliação. A carta de Paulo a Filemão é um magnífico resumo do evangelho, que só é evangelho quando é vivido lado a lado com o meu irmão. Eu vou repetir. A carta de Paulo a Filemão é um magnífico resumo do evangelho, que só é evangelho quando é vivido em amor ao lado do meu irmão. E para esta noite, eu gostaria de falar sobre o lugar do perdão nos nossos relacionamentos. Paulo, ele entende que a estrutura de um relacionamento eficaz, a estrutura de um relacionamento construtivo, a estrutura de um relacionamento eficiente deve ser tecido com fio de perdão. O fator singular para a preservação de qualquer relacionamento é o perdão. Todo relacionamento que é proveitoso e duradouro ao longo dos anos fica propenso a ter momentos de estresse, de discórdia, de quebrantamento. Infelizmente, por causa destes pequenos momentos de disputa e discórdia, muitos relacionamentos com potencial produtivo e positivo, de valores indescritíveis, são destruídos por falta de perdão. O valor ou nenhuma outra história na Bíblia, nenhuma outras histórias na Bíblia são mais completas a respeito do perdão do que estas 2 histórias que cito. A primeira, registrada no livro de Gênesis, a história de José. E a segunda, esta que tomo por base no Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo a Filemão. Agora, eu penso que para que nós tentamos extrair o máximo de produtividade possível dentro deste tema, permitam-me destacar algumas lições do poder curativo do perdão dentro da história de José.
E prometo que dentro de alguns instantes eu retorno à carta do apóstolo Paulo a Filemão para extrairmos daqui algumas verdades para o nosso aprendizado. Vamos ver a vida de José. Quando você abre em Gênesis capítulo 37 e versículo 4, você descobre que ele era odiado por seus irmãos por ser o filho preferido do seu pai. No versículo 24 do mesmo capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que, movidos pelo ódio e pela inveja, os irmãos o lançaram em uma cisterna com a intenção de matá-lo. No capítulo 37, versículo 28, eles desistem de matá-lo e resolvem vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas. Passa-se 2 capítulos e no 39, versículo 1, você vê Potifar comprando José dos ismaelitas. No versículo 6 do capítulo 39, você diz: José está na boa, ele foi promovido a gerente, a supervisor da casa de Potifar. Mas a partir do versículo 7 até o versículo 20, ele é tentado repetidas vezes pela mulher de Potifar, foge do pecado e, como prêmio de escapar do pecado, é caluniado e vai para a prisão pagando por uma coisa que não fez. No capítulo 40, nos versículos 9 ao 23, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei. E tal como ele interpreta, acontece. E ao copeiro ele diz: lembra-te de mim quando voltares a servir o vinho para o rei. Mas o copeiro por 2 anos se esqueceu dele. Chega finalmente o capítulo 41. É a revanche de José. É a volta por cima. O rei sonha, José entra em cena, interpreta o sonho, faz o diagnóstico do sonho, faz a aplicação do sonho, aconselha um prisioneiro aconselhando o rei da maior potência da época, e da noite por dia, de presidiário a primeiro-ministro. Passam-se 7 anos, a fome chega na terra dos seus pais e os seus irmãos aparecem para pedir comida. É a oportunidade da revanche, é a oportunidade da vingança, é a oportunidade de tripudiar em cima dos seus irmãos, é a oportunidade de cantar sabor de mel. Mas ele perdoa, restitui o dinheiro, manda toda a família vir para o Egito, patrocina a aquisição de terras próprias para o pastoreio do gado de sua família. E quando seu pai morre, que os seus irmãos ficam temerosos, achando agora ele vai se vingar, ele diz: não foram vocês que fizeram isto por mim. Na verdade, Deus é que usou vocês para me trazer até aqui e me colocar aqui. Ao invés de dar o troco, ao invés de acertar as contas, ao invés de fazer uma revanche, a Bíblia diz que ele prefere perdoar, pagar o mal com o bem, agir com graça. E a pergunta que não quer calar é: por que José preferiu perdoar? Por que ele perdoa a mulher de Potifar? Por que ele perdoa os seus irmãos? Por que ele perdoa o amigo da cadeia que o esqueceu? Por que ele é capaz de perdoar até o próprio pai que não correu atrás da verdade para descobrir que ele estava vivo? Qual é o segredo que aparece por trás da história de José? Quando nós paramos para refletir,
um pouquinho sobre o perdão, nós vamos provocar alguma coisa dentro de nós e algumas perguntas do tipo: é fácil perdoar? Atente bem para mim. João Hélio, a mãe dele, a senhora Rosa, no dia 7 de setembro de 2007, estão voltando para casa. Ela volta para casa com os 2 filhos. Para o carro num semáforo na cidade de São Paulo. Um grupo de assaltantes, 4 elementos, assaltaram o carro. E ela não teve tempo de tirar o João Hélio, com 2 aninhos, que ficou pendurado no cinto de segurança e foi arrastado pelas ruas de São Paulo por 7 quilômetros, tendo uma morte brutal. E eu pergunto: é fácil para essa mãe perdoar estes assassinos? A segundo exemplo, após ministrar sobre o perdão em uma determinada igreja, uma senhora chegou para mim dizendo: pastor, eu não consigo perdoar os homens que mataram o meu marido. É fácil perdoar nessa hora? Uma outra mãe me disse no gabinete pastoral: pastor, eu sei que para ir para o céu eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar o homem que estuprou a minha filha dentro da minha própria casa. E eu torno a perguntar: é fácil perdoar? A segunda pergunta, quando a gente fala sobre o perdão: o que é perdão? Há possibilidade da gente conviver com os diferentes sem a prática do perdão? Há possibilidade da gente andar junto sem perdão? Outra pergunta: qual o limite do perdão? Até onde eu devo perdoar? Uma outra pergunta que me fazem muito sobre o tema: será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Quando a gente perdoa, a gente esquece o que aconteceu? O perdão é uma emoção ou uma decisão? As respostas a estas perguntas eu vou tentar dá-las durante a ministração desta noite, e pode ser a resposta que você esteja precisando para a sua vida hoje. O grande autor norte-americano Philip Yancey, ele disse, aí o Caio me corrige depois no inglês, ele disse na sua obra Maravilhosa Graça, que o perdão é a única alternativa que pode parar com o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sabe por que que José perdoou? Porque José tinha mente larga, pele grossa e coração mole. Eu vou repetir: José perdoou porque ele tinha mente larga, pele grossa e coração mole. Ele não era um hipersensível, porque senão sua história seria marcada pela insignificância. Ele não teria chegado onde chegou. Mas, pastor, com base nestas 2 histórias, a de Filemão e a de José, o que é perdão? Como definir o perdão? Quais são as definições sobre perdoar? E eu começo dizendo que perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Eu vou repetir: perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Olha a resposta de José para os seus irmãos: porventura estou eu no lugar de Deus? Perdoar é reconhecer que quem julga meu irmão não são os meus julgamentos, é Deus. Quem julga as motivações do meu irmão não são os meus pressupostos, é Deus. Quem julga o que levou o meu irmão a agir daquela forma e daquela maneira é Deus. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito
de julgar. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, as próprias falhas e pecados. Lembram do episódio da mulher pecadora, que fora apanhada em adultério? Lá em João capítulo 8, versículo 7, Jesus disse: quem de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um foram largando as pedras e indo embora, porque quando eu perdoo, é um reconhecimento de que eu também falho, de que eu também erro, de que eu também peco, de que eu também sou imperfeito e de que eu também possa ser o ofensor do meu irmão. Eu sempre me coloco como vítima, mas perdoar é reconhecer que talvez eu seja quem esteja machucando alguém, ofendendo alguém, ferindo alguém, e perdoar é reconhecer isso. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido, é repartir com o próximo, perdão, é repetir com o próximo o gesto de amor que Deus teve para conosco. Perdoar, escute essa para você postar no Facebook. Perdoar é oferecer amor quando não há razão para amar. Perdoar é oferecer amor quando não há razão para amar. O pai do filho pródigo nos ensina essa lição. O filho chega e diz: eu quero a parte da herança que eu tenho direito. Como ele era o mais novo, ele só tinha direito, dentro da cultura judaica, a 25% da herança. E quando ele está pedindo isto, há uma atitude egoísta. Eu quero a minha parte antes da do meu irmão. E tem mais. Quando o filho, na cultura judaica, está pedindo a herança, ele está dizendo para o pai: eu quero que o senhor morra, porque eu desejo logo o que é seu, me dá a sua parte. Vai embora, decide voltar e quer ser tratado como empregado. Mas o pai olha de longe, lá vem chegando. Não é o filho belo e formoso que foi embora de casa, mas aquele andar o pai não esquece, aquele olhar o pai não esquece, e o pai sai correndo ao encontro. Que motivo tinha aquele filho para ser abraçado? Que motivo tinha aquele filho para receber um beijo? Que motivo tinha aquele filho para ser recebido com festa? Mas perdoar é amar quando você não tem motivo nenhum. Ele me fez mal, mas eu amo, eu perdoo. Ele me prejudicou, mas eu continuo dando amor. Perdoar é agir dessa forma. Perdoar é manter abertos canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. É uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. Perdoar é tomar a decisão de não falar mais na ofensa perante 3 pessoas. Primeiro, eu não tocarei mais no assunto perante Deus. Eu não falarei mais do assunto para os outros. E eu não tocarei mais no assunto para mim mesmo. Ainda que me lembre, este assunto acabou. Eu não tenho mais nenhuma pendência. Eu perdoei. Eu perdoei. Perdoar é semear misericórdia, semear graça, semear amor. É ter as minhas emoções conquistadas e dominadas por mim mesmo. É ser capaz de amar o inimigo e perdoar os que nos perseguem. Olha que coisa interessante esta definição.
Perdoar é deixar livre, é soltar, é libertar, é despedir, é mandar embora, é atribuir favor incondicional à pessoa que nos feriu, que nos machucou. Perdoar é rasgar a conta. Em Gênesis 50 e versículo 21, José está dizendo para os seus irmãos: a conta foi rasgada, vocês não me devem absolutamente mais nada. E para finalizar as definições sobre perdão, perdoar é jogar o lixo emocional fora. Perdoar é a faxina do coração. Tem gente que vive pesado, vive carrancudo, vive cabeça baixa, vive com o coração amargurado, carregando lixo. Tem 30 anos e ele não esquece. Tem 20 anos e aquilo está azedando. Sabe quando você come algo azedo e o teu estômago provoca alguns arroubos e você arrota o tempo inteiro? Tem gente que está sempre trazendo isso para a boca de novo. Você já percebeu que amigos queridos já foram embora porque não aguentam mais essa conversa? Você já percebeu que o seu casamento está sendo destruído, minado, porque toda hora que há uma discordância entre vocês, vocês lembram daquilo que aconteceu lá no início do casamento, na noite da lua de mel, lá no primeiro ano de casado, naquele momento que ele falou mal da tua mãe, que ele disse alguma coisa. É todo dia nessa mesma tecla. Perdoar é limpar o coração, é tirar o lixo emocional de dentro do coração, é permitir que os móveis do coração sejam tirados do lugar, é efetuar uma faxina emocional para viver com abundância a vida que Jesus veio dar. Quem pode glorificar? Pastor Sérgio, por que não perdoar é perigoso? Por que não perdoar é perigoso? Preste atenção. A falta de perdão gera amargura, e a amargura prolongada, ela causa efeitos físicos como úlceras, pressão alta, descargas de adrenalina por causa da associação com a ira, e que pode levar o indivíduo a um AVC. Você já percebeu que há 10, 12 anos atrás a gente não ouvia falar nessa doencinha chamada AVC? E que nos últimos dias, muita gente numa explosão de adrenalina tem um acidente vascular cerebral indo a óbito. A causa é emocional, a causa é falta de perdão. Nós não toleramos nada, nós não perdoamos ninguém, nós não aceitamos perder para nada. E isso está trazendo amargura prolongada no coração. O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo em 2 Coríntios capítulo 2 e 10, que a falta de perdão, olha que coisa interessante, no mundo espiritual, ele dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa, e a depressão pode levar à morte, ao suicídio. Quando eu não perdoo, eu dou legalidade para o diabo agir na minha vida. Olha que forte isso aqui, eu vou repetir. Quando eu não perdoo, eu dou legalidade, eu dou autoridade para o diabo ter domínio sobre as minhas emoções. Aí Paulo lá em 2 Coríntios 2 e 10, ele usa numa linguagem cotidiana, numa linguagem moderna, ele diz assim: eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Eu perdoo para não ser dominado por Satanás. A Bíblia diz, e quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. É o que Efésios capítulo 4 chama de raiz de amargura. Quanta gente com negócio alojado, estranho, está dominando o coração. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 2 e versículo 9,
que não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus. Quem não perdoa anda nas trevas e Deus é luz. A Bíblia diz em Mateus 18:34 que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz em Mateus 18:32-35 que quem não perdoa é impedido de ser perdoado por Deus. Como você quer perdão se você não perdoa? Como que você quer que Deus tenha misericórdia de você e perdoe suas falhas se você não é capaz de perdoar as faltas do seu irmão? A Bíblia diz em Efésios 4:31-32, nos dá a entender isto o apóstolo Paulo, que quem não perdoa, ele alimenta espíritos malignos com suas mágoas, com suas amarguras, com os seus ressentimentos. George Herbert, um poeta inglês, ele disse que quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar para passar para o outro lado. Eu vou repetir: quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar para passar por outro lado. Agora eu vou pegar mais pesado. Marcos 11:25 e 1 de Pedro 3:7 diz que quem não perdoa não pode orar. Se você não perdoa, sua oração não chega na presença de Deus. Mulher que não perdoa seu marido, não adianta orar, não vai adiantar. Seu problema é falta de perdão. Esposo que não perdoa a sua esposa, não adianta orar. Seu problema é perdão. Você precisa aprender a perdoar. Crente na igreja, falando em língua, líder de departamento, professor de escola dominical, obreiro que se assenta no púlpito, que não perdoa, perde tempo quando dobra o joelho, porque Deus não ouve oração de quem não perdoa. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode orar. Sabe o que mais a Bíblia diz? Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, dá-nos a entender que quem não perdoa não pode adorar. Você pode camuflar um aleluia aqui, mas esse aleluia não chega lá. Você pode até expressar glórias a Deus aqui, mas isso não chega lá. Você pode até falar em línguas, mas estas línguas serão totalmente estranhas aos ouvidos de Deus, porque o seu coração contradiz aquilo que sua boca está falando. Você não perdoa. E aí Mateus 6:12 diz que quem não perdoa não pode ser perdoado. Tiago 5:16 vai dizer que quem não perdoa adoece. Mateus 18:34 e 2 Coríntios 2:10 vai dizer que quem não perdoa é flagelado pelos verdugos da alma, não dorme à noite, não tem paz, não sabe o que é alegria completa, não sabe o que é realização no Espírito. Mas a Bíblia diz que o diabo veio fazer isso para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, vida com abundância, vida plena no Senhor. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Agora, é interessante que em um relacionamento, voltemos à carta a Filemão, em um relacionamento carente de perdão, há uma parte que ofendeu e há uma parte ofendida. Há a parte que ofendeu e há a parte ofendida. A parte que ofendeu é aquela cujas ações ou palavras causaram rachaduras no relacionamento. Já a parte ofendida é a que foi ferida e sofreu o dano. Na carta a Filemão, fica claro que a parte que ofendeu chama-se Onésimo. Diga comigo, a parte que ofendeu é Onésimo. E nesta mesma carta fica claro para a gente que a parte ofendida é Filemão. Diga comigo, a parte ofendida
é Filemão. Agora, na carta a Filemão, tem uma terceira pessoa, há um terceiro personagem, que é o apóstolo Paulo. E o que é que Paulo faz? Paulo trata das rachaduras. Paulo vai colar de novo no lugar os pedaços daquele relacionamento partido. Esta é a função que eu espero ter em Cristo esta noite, para ajudar o meu irmão, ajudar a quebrar, a cortar, a juntar os pedaços e refazer aquilo que foi destruído por uma intriga, por uma ofensa, por uma briga qualquer, e que o perdão de Deus possa emanar sobre o seu coração nesta noite. Quem pode glorificar a Deus? Agora, para que a gente entenda o que foi preciso acontecer para unir as duas partes quebradas, restaurando o relacionamento, unindo os blocos que haviam se partido. Vamos por partes. Primeiro, vamos olhar a parte que ofendeu, Onésimo. A Bíblia diz, versículos 12 e 13 da carta a Filemão, que a parte que ofendeu passou por uma mudança profunda na sua mente, ocasionada por um arrependimento através da pregação do apóstolo Paulo, fazendo com que Onésimo voltasse e genuinamente fosse para Colossos, a casa de Filemão, pedir perdão e se reconciliasse com quem ele ofendeu. Na verdade, gente, quando Cristo nos salva e inicia o processo de santificação em nossas vidas, é possível voltar com arrependimento e pedir perdão para quem a gente prejudicou lá atrás. Há um canal de programações televisivas, e os senhores devem estar por dentro, que você faz assinatura via internet, chamado Netflix, e esta operadora, ela jogou uma série de biográficas sobre aquele grande traficante chamado Pablo Escobar. E eu assisti alguns episódios desta série, por curiosidade, querendo descobrir a história dele. E categoricamente, também curiosamente, acessei a internet em busca de informações sobre a família, o paradeiro da família. Eu descobri que o filho do Pablo Escobar hoje vive na Argentina, na capital Buenos Aires, e que lá em Buenos Aires teve um encontro com Cristo, e que quando teve o encontro com Cristo, sentiu de Deus de voltar a Medellín, na Colômbia, e pedir perdão para as famílias das vítimas que seu pai mandou matar. Esse é o poder do Evangelho. Quando o Evangelho, ele tem que trazer consciência para mim de que eu preciso acertar algumas arestas do passado, que eu preciso resolver questões que ficaram pendentes, que eu preciso voltar lá e pedir perdão a pessoas que eu ofendi. Se você vem de relacionamentos antigos e chegou aqui na igreja, quando veio para Cristo, já é o seu terceiro casamento, volta lá pedir perdão para a mulher que você abandonou na vida lá atrás. Volta lá pedir perdão para os filhos que você largou sozinho. Volta lá para reconciliar-se com a família. Pede perdão para quem você danificou, para aquele empregado que você despediu, sabendo que ele tinha direitos, mas você maltratou, você machucou. Volta lá, agora você é crente. Agora você é diferente. Você precisa acertar estas arestas da sua vida passada. Onésimo se converteu e ele disse: Paulo, eu tenho um problema. Eu estou ouvindo você pregar aí na prisão todo dia, mas eu tenho uma questãozinha com Onésimo. Eu roubei ele. Eu fugi da casa dele. Eu acabei defraudando o meu Senhor. E eu quero voltar, mas estou sem jeito. Aí Paulo, olha a função pastoral, eu te ajudo. Você vai, mas você vai com uma carta minha. Teu pedido de perdão é sincero. E Paulo diz, eu me sacrifico por ele, porque eu vejo sinceridade.
A Onésimo está interessado em acertar a sua vida. Você quer sucesso na vida? Resolve pendências. Perdoe aquele homem que te machucou. Perdoe aquela mulher que te abandonou. Perdoe aquele homem que te roubou. Perdoe aquela pessoa que acabou com a tua reputação. Perdoa aquele homem que abusou de você na sua infância. Perdoe, libere perdão. Esta noite eu quero ministrar perdão na sua vida e cura para a sua alma. Resolve questões. Você não consegue servir a Deus com fidelidade e sinceridade porque tem questões que você não resolveu. Faça como Onésimo. Eu preciso acertar estas arestas e glorificar o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor. Senhor, me cobre com teu sangue, porque eu vou entrar numa área delicada. Vocês sabiam que há mulheres presentes aqui neste recinto que tem momentos de intimidade com seus esposos. Quem está me entendendo, diga amém. Mas que no íntimo sente nojo, sente ódio, porque uma palavra dita lá atrás machucou o coração. Deus esta noite está querendo dizer: perdoa. Perdoa. Acerta esse negócio. Resolve essa pendência. Faça como Onésimo, eu quero receber. Agora vamos olhar para Filemão, porque o alvo maior nosso aqui é sobre a parte ofendida. Porque geralmente, vamos ser sinceros, a gente se encaixa mais no papel de vítima. Sim ou não? A gente se encaixa mais nesse papel de Filemão. Quem fez mal para mim foi ele. Sim ou não? Não é assim que a gente diz? Nós nos encaixamos perfeitamente no papel de vítima. E como é que a parte ofendida o Filemão tratou? Filemão oferece perdão. Filemão, ele mesmo tendo a lei romana a seu favor, porque ele podia pedir a pena de morte para Onésimo, ele não retaliou em ressentimento, ele não cantou sabor de mel, ele não tripudiou. Ele não disse: eu sabia que você ia vir aqui de novo, aqui aos meus pés. Deus tinha falado que você ia se humilhar diante de mim. Deus é fiel. Não, a Bíblia diz que ele perdoou espontaneamente, esperançosamente. Ele perdoou enternecidamente. Quando Paulo fala no versículo 16, Paulo diz: ô Filemão, eu quero que você receba ele não mais como escravo, eu quero que você perdoe e receba ele como irmão. Sabe o que Paulo está dizendo? O relacionamento tem que ser melhor. Não é esse negócio de eu perdoo, mas é você para lá e eu para cá. Não, a partir de agora nós vamos ser mais irmãos do que nunca. Nós vamos nos amar mais do que antes. Nós vamos andar juntos mais do que antes. Perdão é isso. Perdão é isso. Se for diferente disso, é qualquer coisa menos perdão. Se for diferente disso, é qualquer coisa menos sentimento de perdão. E, senhores, deixa eu confessar um negócio para vocês. Desde que o Espírito de Deus calou em meu coração essa palavra, eu estou inquieto o tempo inteiro. Porque para mim, como pastor e pregador, é muito mais gostoso pregar uma mensagem daquela que faz você chorar e falar língua estranha do que mexer com esse negócio aqui. Mas o Espírito Santo está querendo mexer nos nossos relacionamentos. Mexer lá dentro da nossa casa. Ele está querendo que esposas perdoem maridos. Ele está querendo que marido perdoe esposa. Esse negócio de viver de aparência não combina com cristão. Esse negócio de permanecer casado só para não perder a comunhão da igreja não combina com crente. Você precisa aprender a perdoar. 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 Quem entende isso, diga amém. Filemão perdoou desta maneira. Aliás, você sabia, e aí o professor de cultura judaica, meu amigo Janderson, pode me ajudar. Você sabia que aquele filho do pai, o filho pródigo que pediu a herança,
quando estava pedindo a herança, estava pedindo a desfiliação paterna. Ele não queria mais, não tinha mais o direito de ser tratado como filho, porque o pai estava vivo e ele pediu a herança. Tanto é verdade que ele diz: eu quero só ser recebido como jornaleiro. Mas o pai olha e diz: este meu filho estava vivo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que o pai está dizendo? O relacionamento nosso voltou a ser melhor do que antes. Perdão é isto. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Eu acho isso aqui interessante, gente, porque Paulo é o juiz de paz desse litígio. Paulo atua como um juiz de paz. Ele é o reconciliador entre os dois irmãos feridos. E como é que Paulo trabalha? Primeiro, ele não tomou partido. Ele não ficou no lado nem de Onésimo e nem de Filemão. Tanto que ele diz: o que Onésimo fez é grave, verdade, merece castigo. Mas você, eu tenho a recomendação de perdoar. Paulo ficou no lugar, no lado de Deus, no lado da palavra. Ele não tomou partido. Ele leva o ofensor a Cristo. Ele confia o ofendido à graça de Deus. Ele demonstra simpatia pelos dois, porque todos eles ganhariam com a reconciliação. E ele encheu o coração deles com a esperança em Deus, dizendo: tudo coopera para o bem, porque Onésimo fez isso tudo contigo, mas escapando para cá, encontrou-se com Jesus Cristo. Aleluia. Então a amizade será melhor do que nunca. Como falta gente assim na igreja, gente que não joga lenha na fogueira, gente que não toma partido, que sabe ouvir os dois lados, que sabe pesar os dois lados, gente que coloca Cristo como a principal solução do problema, gente que faz as duas partes descansarem na graça de Deus, gente que atua como construtor de pontes, que pega o ofendido e o ofensor e os une pela graça de Deus, gente que apregou a esperança para os relacionamentos do começo ao fim. Eu estou cansado de gente que toma partido, de gente que é mais amigo de A do que de B, e por causa da briga de B com C, fica brigado também porque eu sou mais amigo de C do que de B. Para de graça, faça como Paulo. Filemão, recebe ele. Antes ele era inútil, mas agora já serve ao Senhor. Recebe ele como irmão em Cristo Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Eu termino dizendo que para perdoar, você precisa rejeitar as ideias de desforra. Eu até perdoo, mas que ele vai ouvir umas poucas e boas, isso vai. Rejeite isso. Tire isso da cabeça. Você não é juiz de ninguém. José é o maior exemplo disso. Quando os irmãos chegaram dizendo: nosso pai, não, eu não estou no lugar de Deus. Eu não tenho esta posição. Na verdade, eu até acho que foi Deus que usou vocês. Eu só cheguei aqui porque vocês fizeram tudo que... Rejeite qualquer ideia de desforra, de vingança, de sermão. Rejeite isso. Pastor, o que eu preciso fazer? Toma a iniciativa para a solução do problema. Pastor, mas quem ofendeu não fui eu. A Bíblia diz: se você sabe que tem pendência, resolve. Não traz oferta, não dizime, não participe da ceia sem resolver este problema. Não importa se você é o ofendido ou se você é o ofensor, mas você sabe que tem uma pendência, vai resolver. Tome a iniciativa para a solução deste problema. Pastor, o que eu devo fazer? Evite as desculpas e as racionalizações. Tem gente que diz assim: pastor, eu não vou perdoar porque ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque nós somos imperfeitos que a gente tem que pedir perdão. Eu vou repetir, é justamente porque somos imperfeitos que temos que pedir perdão. Pastor, a ofensa foi tão pequena que nem vale a pena a gente pedir perdão sobre isso. Os grandes problemas conjugais
são formados de pequenos problemas que não foram resolvidos. As raposinhas devastam as vinhas, não são as grandes raposas, são as pequenas. É um pequeno mosquito que faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro. São pequenas coisas não resolvidas que vão virar em grandes intrigas. Recém-casado, na cidade de Blumenau, eu e minha esposa fomos numa palestra para obreiros feita por um pastor, eu não sei se ele ainda vive, pastor Gregório Starsuk, de Porto Alegre. E ele estava falando que no pastoreio foi resolver o problema de um casal que estava à beira de separação. Brigando, e chegou na conclusão e disse: meus filhos, como é que vocês começaram a brigar? E eles foram recapitulando as brigas, chegaram ao dia em que um chegou no banheiro e percebeu que o tubo da pasta de dente do creme dental estava com a bisnaga amassada pelo meio. E ele disse: eu já cansei de dizer que tem que apertar a bisnaga embaixo. E ela gritava: tem que ser no meio. E ele dizia: tem que ser embaixo. E ela no meio. E começaram a brigar e se ofenderam ali com pequenas coisas, não resolveram e estavam na beira da separação. Você precisa, mesmo que for pequenos atos, pequenas palavras, mesmo que você não teve a intenção de ofender, mesmo que você falou como uma brincadeira, mas quem ouviu levou muito a sério e machucou, volta lá para acertar. Não deixa Satanás fazer disso um câncer. Não deixa essa ferida, essa butucada de mosquito virar uma gangrena. Vai resolver essa questão e glorifica o nome do Senhor na sua vida. Ah, pastor, mas já aconteceu há tanto tempo. É verdade, mas Esaú e Jacó tinham uma pendência de 20 anos. E o coração de Jacó ficava inquieto quando soube que Esaú estava chegando. 20 anos, mas a alma estava inquieta, porque o problema não estava resolvido. Ah, pastor, a outra pessoa está mais errada do que eu. É que o perdão, ele concentra-se no meu erro e não no erro dos outros. Eu fui pastor de uma senhora, de uma irmã, na época dirigia o círculo de oração de nossa igreja. E esta irmã, eu estou encerrando, que eu já estou extrapolando em muito horário hoje. Esta irmã, ela teve uma experiência dolorosa. O seu marido crente estava tendo um caso com a própria empregada. Ela tolerou, ele acabou o relacionamento, despediram aquela empregada, veio uma segunda, ele voltou a ter um caso com esta outra empregada de novo, e um dia ele saiu de casa para ir viver com esta empregada. E ela disse: se sair de casa eu não perdoo. Se sair de casa, está tudo acabado. Mas Deus fez ela ver que ela era tão errada quanto ele. E ela disse: eu percebi, pastor, orando, fui orar, percebi que eu era braba, que eu era insubmissa, que eu não honrava ele como meu marido, que as minhas atitudes fizeram ele achar uma amante. Então eu chamei ele de volta e disse: eu te perdoo. Chamei a amante dele e disse: eu te perdoo e te peço perdão. E tem sido uma bênção na restauração de casamento esses meus amigos lá em Santa Catarina, porque o perdão se concentra no meu erro. É quando eu vejo que eu sou tão errado quanto o outro, que eu perdoo.